Você já imaginou viver em um país onde o preço das coisas mudavam todos os dias, onde o salário chegava e perdia quase que instantaneamente seu valor? Pois essa foi a realidade do Brasil nos anos 80. Hoje vamos entender como chegamos lá, como saímos e por que a inflação continua sendo um tema tão importante até hoje. E antes disso, vamos voltar no tempo e entender rapidamente como a inflação acompanha a humanidade desde a antiguidade. Segue a vinheta. Inflação é o aumento generalizado do preço das coisas ao longo do tempo. O que é, em tradução, vaselina no forever do povo? Ela pode ser causada por excesso de moeda, choque de oferta, crises financeiras, guerras e vários outros fatores, tá? E apesar de parecer um fenômeno moderno, a inflação acompanha a humanidade há milênios. Nas fontes que eu consultei, elas consideraram a inflação um fenômeno natural da moeda. Os primeiros registros que achei foram de Roma, adulterando moedas de prata, misturando metal mais barato, para tentar fazer render, entre aspas, né? E ao longo de anos, não foi a principal, mas foi uma das causas da queda do Império. E o caso que mais me chamou a atenção foi o que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, viveu uma das maiores hiperinflações da história. A dívida de guerra e a emissão descontrolada de moeda fizeram os preços explodirem. Em 1923, o pão podia dobrar de preço em algumas horas. É um exemplo clássico do que acontece quando a confiança na moeda desaparece. Agora chegamos no Brasil. Logo após a redemocratização, ano de 1985, Sarney assume, pois Tancredo Neves, que foi eleito, faleceu poucos dias depois de tomar posse. Já enfrentávamos problemas inflacionários desde meados do século XX, a industrialização acelerada, despesas públicas crescentes, choques externos, teve choque do petróleo 2 vezes, criamos um ambiente de inflação persistente. Mas nada se compara ao que viria nos anos 80. O Brasil criou um ciclo de hiperinflação alimentado pelo quê? Primeiro, por um déficit público. 2, pela indexação generalizada, ou seja, haviam vários mecanismos em diversos setores da economia que previam o aumento dos preços com base nos indicadores oficiais. Então, se tudo subia, se tudo ficava mais caro, os salários e as matérias-primas também. E aí ficava nesse loop infinito, falta de confiança na moeda é o terceiro fator. E quarto, sucessivas tentativas fracassadas de estabilização. Converse com seus pais e avós sobre como foi esse período. Eu mesmo nasci em 90, não passei por isso. Os hábitos financeiros são totalmente diferentes dos de hoje. Mesmo nós achando hoje que a inflação está alta, e ela realmente está, a gente quer que baixe, naquela época não era brincadeira. Assim que recebia os salários, nossos pais, o pessoal, ia correndo para o mercado fazer as compras do mês antes que tudo ficasse mais caro. Às vezes pegava a galera já com aquelas etiquetadoras, aquelas maquininhas que colocavam o papelzinho, do preço. E assim, as famílias eram muito numerosas na época, então realmente não foi um período fácil, eu vi em algum lugar também, eu vou deixar ali, eu vou comentar mais para frente, que a inflação chegou a 2.500% ao ano. Imagina, Queria eu conseguir ganhar isso com ações ou renda fixa, não dá. Mas contra a gente, realmente, dá para desestruturar muito a vida das pessoas, das famílias. Eu não sou tão fã de Miriam Leitão, mas naquele livro dela, Saga Brasileira, a longa luta de um povo por sua moeda, vale a pena ser lido, Faça uma leitura crítica com outras fontes. Resumindo, várias trocas de moeda e cortes de zeros numa tentativa de reiniciar a economia, mas que não adiantava. Quem tinha alguma propriedade ou era mais ligado, usava o dólar para ter uma referência nos preços. Sobre os planos econômicos e seus efeitos, tivemos vários. O Plano Cruzado, em 1986, teve congelamento de preço, teve uma moeda nova, fim da indexação. Começou bem, mas fracassou. Eu vou falar pontos principais, realmente eu não vivi essa época, eu dei uma pesquisada nisso, mas a gente vai chegar no Plano Real, que é o que importa. O Plano Bresser, em 87, o Verão, em 89, novos congelamentos e ajustes. Plano Collor em 90, o confisco da poupança, que aí vale um vídeo só sobre isso, sobre o que aconteceu na época. Choque brutal que destruiu a economia e não resolveu o problema. O congelamento, ele parece uma medida massa para controlar os preços. Muito fácil dizer, só não aumentar. Mas assim, quem produz, se o custo aumentou, não compensa vender para ter prejuízo. Então a pessoa ou diminui a produção ou segura o estoque. Aí causa desabastecimento.
Aí, se o produto realmente for muito necessário, as pessoas mesmo vão querer tentar pagar mais no mercado paralelo e vão comprar ele bem mais caro, assim. Então, o congelamento tende a não dar muito certo. A gente viu isso também naquela União Soviética, né, logo antes de colapsar o sistema. É só dar uma pesquisada aí no Google. O confisco da poupança, feito por Collor, né, só retomando um pouco, logo após sua posse, também não teve êxito. Inclusive, muita gente chegou a fazer besteira, se é que você me entende. Tamanho desespero que foi, né? A promessa era congelar por até 1 ano e meio, 18 meses e pagar em 12 vezes o dinheiro de volta. Mas mesmo hoje, né, uns 35 anos depois, teve gente que ainda não recebeu e gente que recebeu por via judicial. Foram muitas tentativas, né, mas nenhuma conseguiu resolver a raiz do problema, que era a falta da âncora fiscal, o governo gastando muito, e a indexação que retroalimentava a inflação, porque tudo aumentava e tudo era reajustado. Eu sei que para nós trabalhadores realmente é um saco quando tudo fica muito caro e o nosso salário não acompanha. Mas assim, também se a gente tiver os reajustes igual ao que tudo vai ficar caro, pode acontecer isso, né? Tende a acontecer isso. Mas enfim, o que eu estou dizendo é a questão da indexação que acontecia na época e o descontrole da máquina pública. Se vocês lembram daquela questão da dívida externa muito grande em dólar, hoje em dia está grande em real, através de financiamento do Tesouro Direto, por exemplo. Mas é isso, o governo tem que dar uma segurada nas contas, né? Não é sair gastando adoidado. Enfim, isso é uma discussão também para um outro vídeo, né? Porque tem gente que diz que o governo deve imprimir dinheiro, deve dar aquela acelerada, aquela empurrada, uma conduzida na economia, mas tem gente que diz que o governo tem que ter uma austeridade, certo? Então, como o Plano Real funcionou? Criação da URV, era uma unidade de referência, como unidade de conta temporária, uma nova moeda, né, surgiu o real, aquela idealizada por Fernando Henrique, que era ministro na época, depois candidatou a presidente e teve 2 mandatos. Ajuste fiscal, né, importante, controle da indexação, controle da emissão monetária, e foi um plano inovador. Antes de lançar a nova moeda, o governo criou, como eu já falei, a URV, uma espécie de moeda paralela, né? Ela ainda não estava valendo, mas ela ia começar a valer lá na frente. E aí já tinha alguns preços de referência. Quando começou, o dólar e o real era 1 para 1. Hoje em dia, não. E aí, quando o real nasceu, finalmente, tinha a questão daquela desconfiança, porque já tinha tido vários outros planos. Mas o momento estava aos pouquinhos melhorando e as coisas estavam se acertando. Para quem viveu naquela época, foi um período difícil, porque teve muito arroxo. Depois, Fernando Henrique ainda teve que vender algumas estatais, cortar vários empregos, teve reforma na Previdência, enfim, né? Foi um período bem conturbado, os anos 90, mas também bem nostálgico em termos de, sei lá, cultura, de brincadeiras e tudo mais. Só quem nasceu nessa época sabe. A partir dos anos 2000, depois de décadas vivendo com a hiperinflação, planos fracassados e perdas constantes do poder de compra, o Brasil finalmente passou a viver um período de inflação controlada, só que alta para os padrões internacionais. Controlada assim, longe de ser perfeita, nada que chegasse perto daquelas centenas ou milhares de % ao ano, ao mês. Então, em 99, o Brasil adota oficialmente o sistema de metas de inflação, que passa a ser conduzido pelo Banco Central. E daí a lógica é simples: definir uma meta clara, usar principalmente a taxa de juros para controlar a inflação e dar uma previsibilidade à economia. Os juros sobem ou descem de acordo com a inflação, isso é, né? Se a inflação está alta, os juros sobem para tentar estabilizar os preços, inibindo a atividade econômica. E se está baixa, os juros baixam para estimular a economia, tornando os retornos de renda fixa menos interessantes, menos vantajosos e fazendo as empresas e pessoas recorrerem a outras formas de investimento, como empreender. Assim, a inflação deixa de ser tão descontrolada e passa a oscilar dentro de um intervalo conhecido, algo que não acontecia desde os anos 80, 90. E aqui no fundo do vídeo, em algum lugar, vai começar a passar alguns gráficos de juros reais que o Brasil teve desde 2021 e até 2022. São de 2 fontes diferentes, mas que ambos tiveram como fonte, né, o Banco Central, que é o oficial. Sobre taxa de juros e taxa de juros reais, a diferença é que, na real, a taxa de juros real, a gente desconta a inflação. Tipo, se os juros é 15% e a inflação está em 5%, o ganho real realmente é 10%. Porque também não adianta os juros ser tanto e a inflação ser tanto. Você acaba ficando no 0 a 0. E uma terceira imagem com os ex-presidentes de fundo é com outro gráfico de 2012 a 2024. Eu achei legal colocar essas imagens que achei, né, buscando na internet,
porque dá para, mesmo que sendo de sites diferentes, as informações apresentadas, elas conferem com a realidade. Às vezes as notícias sobre isso são tendenciosas, para um lado da política, para outro, né? Os dados brutos são difíceis de serem achados, de se entender, mas o oficial mesmo é o Banco Central. A gente tem que dar uma pesquisada lá, no IBGE também, no IPEA, certo? O que eu tentei aqui nesse vídeo foi facilitar para a gente, pessoa comum. Aí voltando, durante boa parte dos anos 2000 e início da década de 2010, o Brasil viveu um período de crescimento, consumo aquecido e inflação relativamente estável. Né? Pegou aquele boom internacional das commodities, a China ainda crescia muito, que hoje em dia ainda cresce, mas já começa a dar uma desacelerada. Teve a crise de 2008, que o Brasil não sentiu tanto, mas também, né, o período depois disso foi muito bom, até chegar em 2015 no governo Dilma. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui está seguindo mais ou menos uma linha cronológica. Então, enquanto países desenvolvidos conviviam com a inflação de 2% ao ano, o Brasil frequentemente operava perto do teto da meta, mais ou menos uns 6%. Houve a pior crise mundial desde 1929, né, como eu falei agora há pouco, em 2008, afetou muito Estados Unidos e Europa, muitos bancos gigantes quebraram, ofereceram crédito imobiliário a rodo para pessoas que não teriam condições de pagar, e aconteceu que assim, as casas, os imóveis estavam valorizando muito, as pessoas hipotecavam para poder pegar o dinheiro e comprar outras casas. Então chegou um momento que isso se tornou insustentável. Se você quiser ver mais sobre esse período, né, que ainda está recente, coisa de 18 anos atrás, tem um filme muito bom que se chama A Grande Aposta e ajuda a entender que naquele período, né, que até mesmo quem pensou que ia ganhar acabou perdendo. Não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir. Tem alguns termos, mas dá para entender, e logo também eu vou lançar um vídeo, certo? Da questão dos principais termos utilizados no mercado financeiro. Então, avançando mais um pouquinho no tempo, a gente chega a outro período crítico, que eu já tinha falado, 2015 e 2016. Também só um panorama, tá? Sem aprofundar tanto, mas assim, o Brasil viveu aquele boom, né, do crescimento econômico, com a inflação um pouco mais controlada, teve toda uma questão, né, da evolução da internet, das redes sociais, notícia de corrupção do governo, crise política, claro, sempre teve, mas assim, foi uma coisa que aumentou muito no período, né, junto a isso. A questão econômica também, com os rumos do país, muita esperança. Mosquito chato. Não houve nada assim pontual, mas foram protestos pela questão da estrutura, da conjuntura mesmo do país, com os rumos que estava tomando, com insatisfação geral. Ups, tá ruim. Se hoje em dia tudo já está muito polarizado, a minha lembrança que, não sei, a política eu acho que polarizou muito em 2014, justamente, Dilma e Aécio. Foi uma eleição bem tensa, né, bem pareia, assim, por pouco, e eu acho que dali para frente, né, como eu falei também, pela questão das redes sociais, da internet, aqui as coisas foram chegando até o nível que está hoje em dia. E aí eu lembro que eu estava na escola em 2006, eu acho que eu tinha uns 15 anos, e o Brasil foi escolhido para ser a sede da Copa de 2014. No meu ciclo mais próximo, assim, eu lembro que eu fui o único contra a Copa, desde o princípio. E todo mundo me ridicularizou, fazia bullying, dizendo que eu estava errado e que a Copa seria uma coisa boa para o país. E aí, anos depois, é que se vê quem é louco, na verdade, era o lúcido, e quem eram os lúcidos é que eram os loucos, que tinham mudado de opinião, certo? Então, assim, se hoje, às vezes, a gente não concorda com alguém, por exemplo, né, abrindo um parêntese aqui para falar daquele político Enéas. O nome é Enéas 56. Ele não tinha exatamente uma oratória como, sei lá, apresentadores de televisão, como político mesmo, né? Como um cara de rádio. Ele era meio acelerado, meio agitado, meu nome é isso, aquilo, aquela voz grossa. Mas ele tinha muitas ideias que na época a gente achava loucura e que eu, pelo menos, acho que hoje em dia o país estaria numa situação muito melhor se a gente tivesse escutado ele. Então, para você ver como as aparências enganam, né? Às vezes o cara pode estar lá todo arrumadinho, barba feita, bigode de terno, falar bonito, mas assim, o que a gente tem que prestar mais atenção são nas ideias das pessoas e não naquela aparência. E aí, evoluindo mais um pouquinho, falando do impeachment da Dilma e a posse do Temer, a inflação voltou a ganhar força, ultrapassando 2 dígitos, estou deixando aqui as imagens no fundo também, mas assim, não houve nada externamente, né? Se o Brasil na crise de 2008 passou meio que ileso,
Quando chegou agora nesse período, o mundo já estava um pouco mais recuperado, já estava próspero de novo, e o Brasil com seus problemas, com sua crise. Chamam até, inclusive, de a década perdida, por conta desse período. E aí, na virada de 2019, começou uma gripe estranha lá na China, diferente. Muitas pessoas morrendo, as cidades ficando em lockdown, né, que era o isolamento, era um trancamento, ninguém sai de casa, ninguém faz nada. É um vírus, certo, que sempre existiu, mas que teve uma mutação. Dizem que no morcego ou no laboratório, enfim, não gosto de falar de teoria da conspiração, mas o fato é que afetou o mundo todo, houve muitas mortes, sobrecarga de hospitais, paralisação da atividade econômica. No Brasil, né, chegou até mesmo o governo a subsidiar para que as empresas não demitissem os trabalhadores, mas que só deixassem em casa, de licença. Empresas adotaram home office, o auxílio, né, o Bolsa Família, que era R$300, passou para 600. Enfim, foi... Até hoje em dia a gente ainda sente um pouco, 2026, a gente sente um pouco a questão das consequências, né? Os desequilíbrios na economia, as coisas ainda estão se ajustando. E aí o mundo ainda estava se recuperando. A taxa de inflação explode no mundo inteiro, né? Impulsionada pela pandemia, porque deram aquela segurada, deram os auxílios, né? Várias moedas, vários países, emissão, enfim, aí causa inflação, certo? Até a produção ser reequilibrada. E aí o curioso que eu acho dessa explosão da inflação no mundo todo é que enquanto para alguns países, né, a inflação, oh meu Deus, é um caos, o Brasil eram taxas normais, assim. Então, mesmo assim, a gente ainda teve problemas, principalmente no câmbio. O Banco Central reagiu e os juros que estavam perto de 2% antes da pandemia, certo? Nominal, aquilo que eu falei, como se fosse os juros brutos, considerando a inflação e tudo mais, descontando, era até um juros negativo. Mas aí o Banco Central teve que dar aquela elevada para segurar a inflação e evitar toda essa questão dela subir novamente descontrolada. E aí hoje em dia, no momento que eu gravo esse vídeo, em janeiro de 2026, a Selic está em 15%. Segura aí que o vídeo está quase acabando, mas deixa a inscrição, o like, tá certo? Um comentário. Eu vou parar por aqui, que já está quase nos nossos dias atuais. Muitas coisas vocês mesmos já veem pelas notícias e pelo sentimento do dia a dia. Então é isso, o Brasil conquistou uma certa estabilidade, mas ainda convive com muitos desafios estruturais, principalmente, na minha opinião, dessa vez, a política. A inflação já está menor do que foi no passado, já está previsível, já dá para combater com os instrumentos atuais, mas assim, em relação a outros países do mundo, ainda é muito alta, e a gente tem uma certa ineficiência fiscal. Embora estão tentando fazer uma reforma tributária, ainda não é a ideal, né? Só ela entrando em prática para a gente ver como é que vai ser. Mas parece-me também que ela vai ser meio que trocar 6 por meia dúzia. Mas apesar de tudo, ainda bem, nada que se compare aos anos 80. Hoje a gente pode planejar, pode investir, pode financiar com muito mais, assim, as taxas são altas, mas pelo menos não oscilam tanto, são previsíveis, certo? Então, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de conhecimento, dá para a gente fazer investimentos, certos passos em direção ao futuro, sem ter aqueles sustos como era no passado, né? Que teve múltiplas trocas de moeda, que você, quando recebia o salário, tinha que correr para o mercado para comprar o máximo que você pudesse, porque daqui a pouco as coisas ficavam mais caras. E aí, só para encerrar o vídeo, mais uma vez, né? Por favor, curta, compartilha, comenta, ajuda o canal a crescer, na boa. Meu nome é Enéas e com humor, eu acho que esse que é o principal, fazer também o que gosta, beleza? E é isso aí, até a próxima, valeu. Não sei se vocês me explicaram nada do que é inflação. Olha, turma, o meu dinheiro sumiu! Viu, Zacarias? Isso é que é inflação.